Bom dia a todos, bom dia aos nossos amigos internautas, muita paz. O trabalho de hoje, Humberto de Campos nos traz no texto de hoje, vai nos narrar um encontro no plano espiritual que teve com um amigo. Ele chegando lá, encontra com este amigo. Este amigo, sabendo que ele escreve para os encarnados, lhe pede para contar sua história, né? E uma história muito interessante, porque Humberto vai nos falar hoje no texto sobre a obsessão, que este amigo chamou de obsessão pacífica. Este tipo de obsessão, ele nos diz que é muito sutil, perigosa e mascarada. Então, antes de começarmos, vamos falar ligeiramente o que é a obsessão e os tipos que Kardec nos traz no Livro dos Médiuns. Lembramos que todos nós somos aprendizes e muitas coisas que a doutrina espírita irá desvendar aos poucos. Porque Kardec nos diz exatamente assim, no Livro dos Médiuns, ele diz as principais variedades de obsessão. Então ele não falou, ele não fechou. Então são vários tipos de obsessão, que ele colocou só 3. Então quando vem Humberto de Campos nos traz o texto de hoje, essa obsessão pacífica é para que nós possamos refletir em nós, né, na nossa vida, sobre isto, que todos nós somos passivos à obsessão. Vamos lá. Obsessão, segundo Kardec, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores, sempre pelos espíritos inferiores. As principais variedades de obsessão. Aí Kardec coloca variedades, como eu já falei. Então, ele classifica as principais variedades, que são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Na obsessão simples, é quando um espírito malfazejo se impõe, limitando a vontade do indivíduo, limitando a emoção e o psiquismo do paciente obsidiado. Então ele fica ali ao redor, penetrando nas emoções, na nossa mente. E aí, essa é a simples. Ela incomoda, mas não domina em profundidade o psiquismo. Então, a simples, muitas vezes a gente passa e sai rapidamente, né? Por uma prece, pela gente vir ao centro, pela gente fazer uma caridade, por a gente vir a um trabalho do bem. Então, muitas vezes, o espírito está ali próximo de nós, querendo nos praticar o mal, mas a gente está numa atividade do bem, e aí, rapidamente, ele se afasta, ou os amigos espirituais os afastam. Porque tudo isso também depende de nós. Toda obsessão, de aceitar ou não, depende de nós, do nosso livre-arbítrio. É sugerido, os espíritos inferiores nos sugerem. Agora nós aceitamos ou não. Quando a gente aceita, eles fazem a festa. Quando a gente não aceita, a gente dá um basta. Por isso que é muito importante, e a gente vai ver no texto, que é importante a gente nos conhecermos. Porque a gente, quando nós nos vemos, se a gente se conhece e vê que alguma coisa se modificou em nós, nós paramos, refletimos e mudamos. E isso também é muito
importante nos melhorarmos moralmente. Porque se tivermos essa melhora moralizada, se tivermos numa crescente moral, os espíritos não nos alcançam. Porque, como esses espíritos são espíritos inferiores, são espíritos ainda de uma escala muito baixa, quando nós estamos nessa vibração inferior, eles nos alcançam. Se a gente chega a uma vibração mais alta, provavelmente eles não vão chegar. Porque vibração é preciso, as ondas. E André Luiz nos diz que a obsessão, ela vem como ondas, por ondas. Então, cada vez que nós nos melhorarmos, nós nos afastamos desses espíritos. Todos nós temos aqueles, como a gente vai ver na história que Humberto nos traz hoje, esses espíritos que nos perseguem, porque outrora nós não fomos tão bonzinhos, todos nós. Nós estamos em aprendizados, somos seres aprendizes, né? Então, lá atrás, nós não éramos tão bons quanto achamos hoje, ainda não somos. Mas, como Bezerra de Menezes nos fala, nos coloca para nós, o melhor de nós é agora. A nossa versão melhor é agora. Então, lá atrás, foram versões que não foram muito boas. E nós prejudicamos. Achar que os espíritos que são os obsessores, eles estão porque eles são maus, não, porque nós também somos, nós também fomos. Então, nós também prejudicamos. E muitos deles vêm no encalço de vingança, de buscar, de fazer conosco aquilo que nós fizemos com eles. Mas aqui vamos explicar o que é a obsessão da fascinação. A fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do indivíduo. Então, essa é muito mais perigosa. Então, atua sobre o pensamento do indivíduo e que ele paralisa o raciocínio. Por isso que ela é perigosa. Ela tem consequências muito mais graves, porque vai paralisar o nosso pensar. E na fascinação, o indivíduo vai se achar que ele está fazendo certíssimo, tudo certo. Mas quem está ao redor dele vê que ele não está fazendo as coisas corretamente, né? Então, por isso que essa é muito perigosa. Aí vem a subjugação, que Kardec nos traz a simples, a fascinação e a subjugação. A subjugação é uma construção que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz a seu mau grado. O paciente fica sob um verdadeiro jugo. Então, na subjugação, o espírito já tomou todo o psiquismo do indivíduo. Quem comanda é o espírito. Ele não tem mais a sua vontade, né? Então, os espíritos botam para fazer coisas ridículas, para ridicularizar o indivíduo. Então, existe até um caso de Bezerra de Menezes, que Bezerra já era espírita, e ele, estando, um dos filhos de Bezerra, ele tinha um processo obsessivo, e Bezerra atendeu o obsessor na mesa mediúnica. Então, o obsessor disse assim, eu realmente posso deixá-lo, mas se eu deixá-lo, ele vai morrer. O que é que você acha? O que é que você quer? E Bezerra, simplesmente, com a sua sabedoria, como era convictamente espírita, disse, pode deixar. E quando Bezerra chega em casa, o filho está desencarnado. Então,
aí já um processo de subjugação. Mas agora vamos passar ao texto. O texto que Humberto de Campos nos traz hoje começa assim: quando encontrei o meu amigo Custódio Sacramento, Saquarema, na vida espiritual, depois da evusão afetiva de companheiros separados desde muito, a conversa se dirigiu naturalmente para comentários em torno da nova situação. Então, Humberto encontra aquele amigo, que foi amigo aqui na Terra, né? E depois de abraços, de cumprimentos, que não vê há muito tempo, ele começa a conversar sobre a situação que eles agora estão sem um corpo, que estão no plano espiritual. Sabia Humberto que Custódio pertencente à família espírita e, de certo, nessa condição teria ele retirado o máximo de vantagem da existência que vinha de larga. Então, pensou-se Humberto, olha, logo que você nasceu numa família espírita, estando aqui na Terra, fez um empreendimento bom, chegar aqui vai ter uma posição melhor, porque você aprendeu muito, vai passar a um plano melhor. E aí, continua Humberto nos dizendo, pensando nisso, arrisquei uma pergunta, na expectativa de sabê-lo com excelente bagagem para o ingresso em instâncias superiores. Então, logo que ele aprendeu muito, vivenciou o espiritismo, aprendeu bastante, ele poderia chegar aqui no plano espiritual, um plano superior. E Saquarema, contudo, sorriu, de modo vago, e informou com a fina autocrítica que eu lhe conhecia no mundo. E aí, Saquarema vai falar. Ora, meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exteriores. Uma obsessão que não é vista, é muito sutil o que aconteceu com Custódio Saquarema. A terra me devolveu para cá, na velha base do ganho, mas não leva. Você chega lá e ele fez um planejamento assim maravilhoso, nascido numa família, desde o berço, uma família espírita, para desenvolver todo o trabalho. Mas ele chega lá e ele diz, com essa expressão, ganhou, mas não leva. E continuou Humberto. Ajuntei muita consideração e muito dinheiro. No entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti no rumo da reencarnação. Então, nesse instante a gente viu o Evangelho falando, né? E de uns que nascem com muito, outros nascem com pouco. Então, a riqueza do plano espiritual é a parte moral. É o melhor que a gente dá de nós, do nosso aprendizado. A gente se aprender as lições do Evangelho, a gente botar em prática as lições do Evangelho. Essa é a maior riqueza. Então, a riqueza de quem tem muito em dinheiro, em bens, e aquele que não tem, para o plano espiritual não quer dizer nada. E continua o nosso amigo Humberto de Campos.
Percebendo que não me indispunha a interrompê-lo, continuou. E aí Saquarema disse assim: você não ignora que nascer no lar espírita, mas, como sucede à maioria dos reencarnados, fazia comigo, jungidos ao meu clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado, que, sem o veículo de carne, se valiam de mim para se vincularem às sensações do plano terrestre. Qual se eu fora uma vaca habilitada a cooperar na alimentação e condução de pequena família. Olha só a comparação que ele faz, né? Porque os indivíduos desencarnados utilizavam ele para os seus vícios. E dessa vez eles fizeram um plano bem sutil para pegar Saquarema assim de jeito. E aí Humberto continua. Creia que, de minha parte, havia retomado a charrua física, ele tinha voltado à carne, né? Uma outra roupagem física. E ele disse, levando excelente programa de trabalho que, se atendido, me asseguraria precioso avanço para as vanguardas da luz. Então ele foi um plano assim maravilhoso espiritual, que se ele tivesse cumprido todas as etapas, ele passaria, ele ganharia outras esferas, as esferas superiores, né? A gente tem uma informação de que Bezerra mesmo, se não me engano, ele galgou 50, muito mais. Então, Chico também. Então, todos aqueles que fez do seu planejamento colocado em prática, tem ganhos no mundo espiritual. E aí continua o nosso amigo dizendo a Humberto de Campos. Entretanto, meus vampirizadores, ardilosos e inteligentes, agiam a socapa, sem que eu nem de leve lhes pressentisse a influência. E sabe como? Então eles foram assim muito sutis com este amigo para poder colocar o seu plano, porque ele, Saquarema, teve um plano espiritual, né? E ele disse que era um excelente plano espiritual, mas os obsessores que estavam ao seu encalço também fizeram o seu plano e colocaram em prática. Vamos ver como se sucedeu este plano deles. Através de simples considerações íntimas, prosseguiu Saquarema desapontado. Tão logo me vi saído da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores amigos me exortaram, por meus pais, a cultivar o reino do Espírito, referindo-se a estudo, abnegação, aprimoramento, mas dentro de mim, as vozes de meus acompanhantes surgiam da mente, como fios d'água fluindo de minadouro, proporcionando-me da falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Olha o plano dos desencarnados. Colocou de forma que ele não percebesse a presença deles e que fazia bem sutil. Quando ele chegou à adolescência, os pais foram envolvendo para que ele começasse a sua tarefa espiritual. Mas os amigos,
vamos, amigos, entre aspas, que fizeram o plano para que ele não alcançasse os planos da espiritualidade, também colocou em prática, né, a partir daquele momento. E Humberto continua nos dizendo: coisas da alma, Custódio, diziam os espíritos obsessores a ele. Coisas da alma, Custódio. Nada disso. A hora é de juventude, alegria, sol. Deixa a filosofia para depois, decorrido algum tempo, né? Então, ele aceitou a sugestão desses que estavam próximo dele, né? Aceitou a sugestão e não foi para o trabalho espiritual. Decorrido algum tempo, bacharelei-me, as advertências do lar se fizeram mais altas, conclamando-me ao dever. Entretanto, os meus seguidores, até então invisíveis para mim, revidavam também com a zombaria inarticulada. Então, continuava os invisíveis colocando assim as ideias na cabeça de Custódio, no momento que sentia que ele poderia ir para o trabalho espiritual. E aí ele dizia: agora, diziam os perseguidores de Custódio, não é a ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio, gritavam nele, né? Observe o critério das maiorias, não se faça de louco. E aí eles iam infiltrando isso na sua mente e Custódio Saquarema aceitava aquelas sugestões, achando que aquilo eram suas vozes íntimas, eu falando comigo mesmo e aceitando. O tempo se passou, casei-me e logo após os chamados à espiritualização, recrudesceram em torno de mim. Então, teve mais outros chamados para o caminho da espiritualidade, para seguir a tarefa que ele planejou no plano espiritual. E continua. Meus sorlestes exploradores, porém, comentaram, vivazes: não ceda, disse eles, Custódio e as responsabilidades de família. É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar por mulher e filhos. Então, mais uma vez, ele foi chamado pelos seus invisíveis a não aceitar, porque agora chegou uma responsabilidade que era a família, os filhos e a esposa. E ele precisava ganhar dinheiro para, né, para manter tudo e manter sua posição. Ele agora era um bacharel. Então, o tempo passou, a morte substituiu-me os pais e eu, advogado e financista, já na idade madura, ainda ouvia os bons espíritos, por intermédio de companheiros dedicados, requisitando-me a elevação moral pela execução dos compromissos assumidos. Mesmo assim, a espiritualidade não deixou ele. Procurou um meio de outros, ele não tinha mais os pais para incentivá-lo, mas outros companheiros incentivando para que ele fosse no caminho da espiritualidade. E, todavia, na casa interna, se empoleravam
os argumentos de meus obsessores inflexíveis. Então, os obsessores continuavam ali de plantão, fazendo o trabalho que eles planejaram. E dizia assim a Custódio, na sua tela mental: Custódio, você tem mais que fazeres. Vida social, você não está preparado para a seara de fé. E aí, mais uma vez, ele cedeu àqueles impulsos dos espíritos inferiores. Em seguida, meu amigo, dizia Saquarema a Humberto, chegaram a velhice e a doença. Essas duas enfermeiras da alma, que vivem de mãos dadas na terra. Então, essas duas enfermeiras, todos nós vamos encontrá-las. Todos nós vamos encontrá-la, né? A gente vai envelhecer e aí vem uma dorzinha daqui, uma coluna que dói ali, que a gente não pode dormir e tudo mais. E mais. E continuou Humberto nos dizendo. Saquarema continua falando para Humberto. Passei a sofrer e desencantar-me. Então ele já estava já velho, já doente, então ele já não estava perdendo as esperanças do plano que ele veio fazer. Alguns raros visitantes de minha senectude, a velhice, né? A velhice dele, transmitindo-me os derradeiros convites da espiritualidade maior, insistiam comigo, esperando que eu me consagrasse às coisas sagradas da alma. Então, mesmo na velhice, ainda foi chamado, ainda alguém incentivando para que ele fosse para o trabalho espiritual. No entanto, dessa vez, os gritos de meus antigos vampirizadores se alteraram, mais irônicos, assoprando-me sarcasmos, qual se fora eu mesmo a ridicularizar-me. E aí eles diziam para Custódio: você velho, Custódio. E aí fazendo essas ironias. Que vai fazer você com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé? Mensagem de outro mundo? Que se dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, senilidade. Não tenha dúvida. Seus próprios filhos internarão você como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico. Você não está mais no tempo disso. E aqueles espíritos, os obsessores de Custódio, iam jogando essas frases e essas ironias, e ele já estava no final de vida, aceitou também. E Saquarema endereçou-me significativo olhar e rematou. Saquarema olhou para Humberto neste encontro e falou assim: os meus perseguidores não me serviciaram o corpo, nem me conturbaram a mente. Acalentaram apenas o meu comodismo e, com isso, me impediram qualquer passo renovador. E aí a gente pode refletir nesta frase deste texto de Humberto de Campos. Quantas vezes nós estamos em casa e dizemos: vou para o centro, vou para a doutrinária. Ah, não vou não.
estou cansado, eu estou com preguiça, eu trabalhei tanto, e a gente vai se deixando. E você ouve isso dos familiares, né? É isso. Quem Então, é fanático, os bons e dos encarnados e dos familiares que é fanático, só quer viver no centro, né? Pois é. E aí a gente vê nesse texto que a Humberto nos traz e que ele nos diz que todos os textos são fatos verídicos, e ele traz esse encontro com este amigo, né? Então, tem obsessões que os obsessores, eles atuam no corpo, deixam o indivíduo troncho, aleijado, faltando isso, faltando aquilo, atua no corpo. Essa obsessão que Humberto nos traz para nós, né, na manhã de hoje, que ele intitula obsessão pacífica, é algo bem sutil, que ele não percebia, o custódio não percebia a presença desses espíritos. Então só ia infiltrando bem sutilmente as ideias negativas para que ele não tomasse posição no seu planejamento espiritual. E aí Humberto continua. E Saquarema ainda dizendo para Humberto: volto da terra, meu caro, imitando o lavrador endividado e de mãos vazias, que regressa a um campo fértil, onde poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. Sei que você... Aí, vamos dar uma paradinha aqui. Olha só, como a Terra, como a nossa encarnação, é esse campo fértil que a gente pode tirar muito proveito, como a lição que Humberto nos traz hoje. Nós podemos tirar proveito que muitas das vezes faz até mais do que o planejamento que nós trouxemos lá do plano espiritual. Então, é para que a gente reflita na lição de hoje, para que a gente se conheça, para se observar e procurar fazer aquilo que é necessário dentro do Evangelho de Jesus. E Saquarema continua dizendo a Humberto, que aí ele faz o pedido a Humberto: sei que você ainda escreve para os homens, nossos irmãos. E ele vai fazer o pedido a Humberto: conte-lhes minha pobre experiência. Refira-se junto deles a obsessão pacífica, perigosa, mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo, da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. Então, o tempo aqui, para nós, na encarnação, é precioso. Porque, como a gente viu na lição que Humberto nos traz hoje, ele era adolescente custódio, poderia ir para a sua missão que trouxe lá do plano espiritual. Ele aceitou as sugestões e não foi. Chegou à fase adulta, também não aceitou ir para o planejamento, aceitou dos obsessores. E assim, esse tempo poderia, como ele mesmo fala, desse campo fértil, esse tempo poderia ser muito bem aproveitado. Assim para nós. Assim para nós. Quando eu li, eu me refleti no texto. Muitas oportunidades eu perdi. Poderia ter ganho muito tempo de muitas coisas. Mas nós ficamos aceitando essas sugestões que não vai nos acrescentar positivamente. Então, a lição de hoje é para que nós possamos refletir bastante.
A gente tem manias, tem hábitos, e a gente fica regado com aqueles hábitos. Não, eu tenho que fazer desse jeito, porque eu sempre fiz desse jeito. Não, nós precisamos é mudar. Mudar a cada dia. Mudar a cada dia. Hoje eu boto essa coisa na minha casa desse jeito. Não, amanhã eu já mudo para outro. Assim é dentro de nós. Hoje eu tenho esse pensamento, vou melhorar, você melhor a cada dia. Então, é ir para isso que nós estamos aqui, para nos melhorarmos. Né? Também é evolução, né? É crescimento. A mudança, toda a mudança, a gente não faz nada sem essa mudança íntima, é a mudança que a gente precisa. A gente só evolui a gente mudando. Se a gente ficar nos hábitos, porque minha mãe fazia desse jeito, eu agora tenho que fazer do mesmo jeito? Não, a gente precisa, tudo evolui. Então, a evolução é lei. A evolução faz parte das leis divinas. E aí continua Humberto nos dizendo: abracei Saquarema, de esperança voltada para os tempos novos, prometendo atender-lhe a solicitação. Então ele disse que faria o que Saquarema pediu e ele fez. A gente está aqui contando a história que Humberto nos trouxe através de Chico Xavier. E continua ele dizendo: e aqui lhe transcrevo o ensinamento pessoal, que poderá servir a muita gente, embora guarde a certeza de que, se eu andasse agora reencarnado, Humberto está falando dele, de Humberto de Campos, reencarnado na Terra e recebesse de alguém semelhante lição, talvez estivesse muito pouco inclinado a aproveitá-la. Humberto, naquele momento, ele faz a leitura para ele. E ele diz assim: como eu era na Terra, porque agora ele já é uma outra pessoa, Humberto de Campos. O que ele tinha lá na Terra, como ele era, e se ele ouvisse essa lição que Saquarema pediu para ele, para mostrar essa lição da obsessão pacífica, ele disse, ele foi verdadeiro com ele mesmo: eu não faria, eu tinha falhado também. Então, que possamos nós observar em nós a lição de hoje, para que nós não façamos igual a Custódio Saquarema. Vamos estar no trabalho do bem, vivendo o bem, amando a Jesus, tendo Jesus na nossa mente, nos nossos corações, e vivenciar o Evangelho de Jesus a cada instante. Porque a reencarnação é essa lei de justiça, de amor e de caridade. Muita paz. Muito obrigada. Obrigada aos nossos amigos internautas. Muita paz a todos.